Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Esta é uma mensagem que fala sobre um jovem, um homem que saiu do seu lar, da sua casa, dos braços do seu pai. Foi para uma terra distante, mas veremos nessa história que quando ele saiu de lá, muita coisa mudou na sua vida. E ele teve que voltar atrás e reparar aquilo que estava errado. Portanto, Lucas 15, vamos ler o versículo 17, diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Pois bem, esta é uma história muito conhecida, é um texto bíblico que se fala muito, onde realmente havia este homem, este senhor que tinha 2 filhos. E uma certa feita, um desses filhos, o filho mais novo, chegou diante de seu pai, disse: Olha, pai, dá-me a parte que é do reino que eu quero ir embora. E diz aqui que não passou muitos dias, no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e desperdiçou todo o seu dinheiro vivendo dissolutamente. Não é isso que nós vemos hoje em dia? Tudo se perdendo, né? Às vezes as pessoas têm tudo nas suas mãos e de repente ela vira as costas para tudo aquilo ali, porque ela acha que ela vai ter uma vida melhor lá longe. E foi isso que esse filho fez. Ele saiu da casa do seu pai porque ele achava que longe dali, segundo os costumes do povo, segundo os costumes que haviam na sociedade naquela época, ele achava que ele poderia estruturar a vida dele seguindo os conselhos, os costumes, o modo de viver daquele povo, daquela sociedade. Pois assim ele foi. Mas quando ele chegou lá, o que ele conseguiu fazer foi desperdiçar tudo aquilo que ele tinha tido, que era a sua parte no reino de seu pai. Diz assim que ele viveu dissolutamente. Ele consumiu todos os seus bens. E quando acabou tudo, diz assim que houve uma grande fome naquela terra. Houve uma grande necessidade de alimento naquela localidade. E este jovem, então, ele começa a padecer necessidades. Alguém que estava na casa do seu pai, que tinha tudo, mas que neste momento agora, que acabou o seu dinheiro, ele já não tinha mais nada. Porque lá no seu pai, ele tinha uma estrutura. Na casa do seu pai, ele tinha o que comer, do bom, do melhor. Tudo era, quem sabe, regrado. Mas tinha sim para ele comer. Tinha isso para ele viver. Ele vivia uma vida confortável. Mas diz aí que ele, depois de ter gastado todo o seu dinheiro naquela perdição ali, não havia alimento para ele consumir. Havia acabado o seu dinheiro. Diz aqui que ele começou a padecer necessidade. Chegou a uns cidadãos daquela terra, o qual mandou ele ir para os campos apacentar os porcos. Alguém que era filho
de uma pessoa que tinha grandes propriedades, agora está a apacentar porcos. E ali, diz o versículo 16, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu quero dizer a você que está ouvindo esta mensagem, que o mundo pode ser uma escola, mas ela só ensina você através de pancadas. Quero dizer a você que no mundo você não tem amigos, no mundo você não tem apoio. E se você acha que se você tem apoio, é os piores, como este jovem. Ele procurou ajuda naquele local, e tudo que ele encontrou foi um emprego de apacentar os porcos. Tudo bem pelo emprego. Quantos empregos nós vemos que a pessoa tem que se submeter a fazer atividades que estejam ali, né, de modo degradante. Mas nessa história nós vemos que ele não tinha nem o que comer. E é por isso que eu te digo a você que no mundo você não tem apoio, no mundo você não tem amigos. E isso que esse jovem fez, ele procurou ajuda, mas ele estava no lugar errado. Ele havia saído de um ponto que era a sua casa e foi para o mundo. Ele saiu do apoio da sua família, do seu pai, e foi para o mundo. E é um detalhe muito interessante, que a gente vê que aonde você for, água você encontra, comida, ainda que seja péssima comida, ainda que seja um resto de alguém, você pode até comer. Mas o caso é que este jovem, este homem, nem as bolotas que os porcos comiam, ele não podia comer, porque senão ele seria advertido pelo seu patrão. Veja bem que a pior comida, o resto do resto, nem isso ele podia comer, nem isso ele tinha disponível para saciar a sua fome. Lembrando a você que este jovem saiu de um ponto, de um porto seguro que era o seu pai, e foi para o mundo. Mas no versículo 17 diz assim que ele caiu em si, que de repente ele caiu em si. A Bíblia não fala se era de dia ou se era de noite, mas nós podemos imaginar que fosse à noite, que ele ali, depois de ter apacentado os porcos ali, depois de ter guardado os porcos, ele repousou em algum local ali, e com certeza ele começou a lembrar da vida que ele tinha. E diz aqui que ele caiu em si, que ele percebeu aonde ele estava, da onde ele tinha saído e da forma que ele estava vivendo. E às vezes precisa acontecer tantas coisas na nossa vida para que nós caímos em si. A Bíblia não diz que o homem ele veio de Deus. Lá em Gênesis nós vemos que Adão tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, mas Adão desobedeceu, desprezou tudo aquilo que Deus tinha dado nas suas mãos, as suas riquezas essas de conhecimento, riquezas essas de todos os provimentos que se possa imaginar. Isso estava disponível para Adão. Mas diz a Bíblia que quando Adão desobedeceu ali, quando Adão comeu o fruto, compartilhou com Eva, Adão ficou destituído da presença de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus misericordioso, que Ele fez uma promessa para reatar o compromisso de Deus com o homem através da pessoa de Jesus. E é por isso que eu digo a você que é hora de você cair em si. Pare de sofrer. Você está no lugar errado. Você está vivendo da forma errada. É preciso que você retorne para a casa do seu pai. E aquele jovem, ele caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, ou seja, de comida, de alimento. Aquele momento era a necessidade dele. Eu não sei se é a necessidade